Olá meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal Felipe Investe, um canal onde nós falamos sobre finanças à luz da Bíblia. Meu nome é Felipe Rocha e o tema do vídeo de hoje é ganância. E para embasar esse tema, quero convidar os irmãos para que abram a Bíblia em Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Afinal, é um tema tão importante como nós, cristãos, devemos tratar esse tema, bens e posses, como nos relacionarmos com isso. É uma coisa que está ligada ao nosso dia a dia. Mas o dinheiro ele tem o poder de nos afastar do Senhor. E se mal utilizado ou se mal administrado, afeta até o nosso casamento, nosso relacionamento com amigos, com familiares. Por isso é tão importante saber o que a palavra de Deus fala a respeito deste tema. Quero convidar os irmãos que abram a sua Bíblia ou o aplicativo da Bíblia que está no seu celular, em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Diz assim: Disse-lhe um da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Um jovem chegou até Jesus e pediu ajuda do mestre para que ele interferisse na herança que ele e o irmão dele haviam recebido. Jesus ele disse assim: não é minha competência, eu não estou aqui para isso. O que ele estava querendo dizer que em Israel havia juízes e os juízes é que teriam que julgar se ele merecia ou não uma parte da herança. Hoje em dia muitas pessoas estão na mesma situação, em disputas judiciais por causa de uma herança, por causa de um bem material, um terreno, uma casa, carros, dinheiro. Muitas pessoas acabaram com suas famílias, destruíram as famílias, irmãos que não se falam mais, tios, tias, primos. E muitas vezes essas pessoas estão na igreja. Ah, Felipe, então se eu tenho uma herança, eu não vou mais brigar por ela. Se alguém me deve algum dinheiro, eu não vou cobrar. Não, de maneira nenhuma, não estou falando isso. Eu estou dizendo se essa herança ou se esse dinheiro que você tem para receber, se isso vai atrapalhar a sua comunhão com seus irmãos, se isso vai escandalizar o evangelho, porque você vai estar deixando de falar com aquela pessoa, você vai estar com raiva daquela pessoa e muitas vezes acontece até uma luta física, um irmão batendo no outro por causa de uma herança. Se isso está acontecendo, abra mão, porque o Senhor tem preparado algo melhor para nossas vidas. Às vezes nós damos tanta atenção a isso, a uma herança que vamos receber, algo que nós nem conquistamos, deixamos de viver a nossa vida, deixamos de conquistar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. A parábola do filho pródigo, ele saiu de casa e pegou toda a herança que tinha e gastou, desperdiçou. Mas depois ele voltou para casa e o seu pai o recebeu, colocou um anel em seu dedo, colocou uma sandália em seus pés, matou um animal, fez uma festa. Mas o seu irmão, que não tinha saído de casa, era dono de tudo que era do pai, não é porque o outro filho já tinha pegado a parte dele, ficou incomodado com aquilo, ele se sentiu desconfortável. Seu pai foi falar com ele, perguntar por que ele estava daquele jeito. Ele estava incomodado porque o pai tinha feito uma festa para o seu irmão. O pai tinha matado um animal para seu irmão. E o seu pai explica para ele: olha, tudo que eu tenho já é seu. Por que você está se comportando desse jeito? Perceba que muitas pessoas estão incomodadas com o que outros recebem e não vivem a sua vida. São pessoas abençoadas por Deus, mas não conseguem desfrutar dessas bênçãos porque estão incomodadas com outras pessoas. De repente, a situação desse jovem aqui era ganância. Não sei se era por parte dele ou por parte do irmão dele. O fato é que após este episódio, o Senhor Jesus ele traz uma parábola falando sobre ganância. É a parábola do homem rico. O homem foi bem sucedido. Naquele ano, a sua plantação ela produziu mais do que ele esperava, mais do que ele poderia armazenar. E ele, pensando em maneiras de como se beneficiar, teve a brilhante ideia de derrubar os celeiros que tinha e construir maiores, para que ele pudesse armazenar toda a sua produção de alimentos. Quando ele fez tudo isso, que armazenou, ele disse: pronto, minha alma, agora você pode descansar, você tem muitos bens para muitos anos. E o pensamento dele era o que diz? Só descansar e
usufruir de tudo que ele havia conquistado. No final da parábola, o Senhor diz: louco, se te pedirem a tua alma hoje, essas coisas que você acumulou, para quem seria? E entramos no tema da ganância. A ganância nada mais é do que você querer enriquecer, independente de como você vai enriquecer. Sem pensar no próximo, sem pensar na pessoa que está do seu lado, sem pensar no familiar, ou sem pensar em fazer a vontade do Senhor. É você querer enriquecer de uma forma rápida. Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 20, ele diz assim: o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Não é da vontade do Senhor que a gente tenha esse sentimento de ganância, de querer cada vez ter mais e nunca estar satisfeito com o que temos. Além disso, querer ter rápido. Quanto mais cedo, melhor. Quais foram os erros que aquele homem cometeu? Ele infringiu alguma lei? Será que ele cometeu pecado? Será que ele enganou alguém? Ele era um empreendedor. Ele, tendo uma visão de mercado, ele percebeu que os celeiros não iam suportar toda a sua produção, toda a sua colheita. Então ele destruiu aqueles celeiros, construiu celeiros maiores. Até aí, aparentemente, está tudo bem, não é? Mas qual foi o problema dele? Que ele pensou apenas em si mesmo. E ele pensando apenas em si, ele não pensou nas pessoas que estavam ao seu redor e ele não pensou no Senhor, em fazer a vontade de Deus. Temos que entender que o Senhor ele coloca recursos em nossas mãos para que a gente cumpra os propósitos que Ele tem na nossa vida. Ele nos dá a condição para que nós possamos fazer a sua vontade, nós possamos ajudar outras pessoas. Aquele homem, ele tinha apenas a intenção de se beneficiar com aqueles frutos. Ao longo de toda a parábola, encontramos a expressão eu, meus, para ele se beneficiar, sua alma se regozijar, não é para ele passar muitos anos da vida dele. Ele não estava pensando em seus irmãos, ele não estava pensando no próximo, em ajudar outras pessoas. Nesse pensamento egoísta que ele tinha, destruiu os celeiros e construiu maiores, ficar com toda a produção, não repartir nada com ninguém. Ele poderia pensar nas pessoas necessitadas, ele poderia pensar assim: eu vou ajudar, já que eu tive uma plantação tão boa, uma colheita tão boa, eu vou ajudar outras pessoas. Parte dos meus frutos eu vou dar para outras pessoas. Talvez ele não precisasse nem dar. Se ele vendesse a um preço mais em conta, já estaria ajudando aquelas pessoas que eram mais pobres. Porque quando a oferta é muita, é grande, ou seja, ele tinha muito grão, ele tinha muito alimento, o preço, consequentemente, diminui. Se ele colocasse tudo ali para a venda, muitas pessoas seriam beneficiadas, mas ele não estava pensando naquelas pessoas, estava pensando apenas em si. Ele restringiu a oferta. Fazendo isso, ele manteve o preço, talvez até aumentou o preço do grão. Isso tudo para benefício próprio. Ele poderia viver muitos anos da sua vida com aquela plantação ali, com os frutos daquela plantação. O importante é entender qual o propósito de Deus em nossas vidas. Porque tem outro personagem da Bíblia que acumulou muito. Durante 7 anos, construiu celeiros, acumulou muito trigo. E quando foi nos 7 anos de escassez, vendeu aquele trigo. Ele abençoou pessoas, ele salvou vidas. Estou falando de José, lá no Egito. Ele vendeu o trigo que ele tinha armazenado. Aquele homem tinha feito o contrário, ele guardou ainda mais. Ele não queria vender naquele momento, ele queria vender aos poucos, para que somente ele fosse beneficiado. O outro ponto é que ele esqueceu totalmente do Senhor. Ele não quis saber se era da vontade de Deus que ele guardasse ou não. Aquele homem ele poderia ajudar na construção do templo de Jerusalém, de repente se estivesse sendo construído, ou ele poderia ajudar os sacerdotes. Ele poderia pegar uma parte daquela sua colheita, oferecer como sacrifício, como oferta pacífica ao Senhor. Mas o texto não relata nada disso, apenas que ele pensou nele próprio. Este pensamento egoísta, o Senhor o chamou de louco e disse: se te pedirem a tua alma hoje, essas coisas que você acumulou, para quem ficaria? Lá em Mateus capítulo 6, o Senhor fala dessa questão de você acumular tesouros aqui na terra e ser pobre para com Deus.
não juntar tesouro no céu. Como é que você junta tesouro no céu? Abençoando outras pessoas, fazendo a vontade do Senhor. Nós não devemos estar tão preocupados com as coisas deste mundo a ponto de nos afligirmos e esquecermos que temos um Deus que cuida de cada um de nós. Então o importante aqui é que nós não venhamos a deixar os bens materiais tomarem conta do nosso coração. A palavra de Deus diz que nós só temos como servir a um Senhor. Ou nós servimos a Deus ou ao dinheiro. Não está condenando aquele homem por ele ser rico ou por ele ter sido bem-sucedido financeiramente, por ele ter construído celeiros, mas o Senhor está condenando a ganância. O fato de ele querer aquela riqueza, aquele bem material apenas para benefício próprio, apenas para a vida dele. E quantas pessoas não existem hoje que abrem empresas, que saem todos os dias para trabalhar apenas para se beneficiar, apenas para acumular riquezas para ele mesmo. Este não é o propósito do Senhor. Não estou dizendo que você tem que estar sempre ajudando alguém, tem que estar sempre dando o que você tem, o que você ganhou para outra pessoa, ou dando de oferta para a igreja. Não estou falando isso, estou falando que o dinheiro ele cumpre um propósito. Cada dinheiro que você recebe, ele tem um propósito. Abençoar as pessoas é um propósito. Contribuir com a obra do Senhor também é um propósito. Agora, você querer tudo o que você recebe apenas para se satisfazer, isso aí é ganância. Vamos falar mais sobre este assunto quando falarmos sobre amor ao dinheiro. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Perceba que não é o fato de você ter alguma coisa guardada ou você conquistar alguma coisa. É o sentimento que você tem com aquela coisa depois que você conquista. Ou seja, quando você coloca o seu coração naquele tesouro. A palavra de Deus diz: me diz onde está o teu tesouro, te direi onde está o seu coração. Então, se o seu coração estiver nos bens materiais, nas riquezas aqui da terra, aí sim é um problema. Vale a pena você perder a sua salvação por causa dos bens materiais. Por isso que nós devemos estar alertas com relação à ganância, para que o nosso coração ele não nos engane. Continue acompanhando o conteúdo do nosso canal. Tem mais 2 vídeos que são muito importantes para você construir esse raciocínio. Cuidado que você deve ter com bens e posses. Confiança no dinheiro, amor ao dinheiro. Confiança, amor e ganância. Essas 3 coisas podem nos afastar do Senhor. São sentimentos que nós não podemos ter em relação aos bens e posses. Nós devemos entender para que possamos fazer a vontade de Deus, para que possamos ser mordomos fiéis e cumprir com a vontade do Senhor nesta terra. Se gostou do vídeo, já dá um like, se inscreve no canal, coloca um comentário aqui se tiver alguma dúvida. Nos segue lá no Instagram, @FelipeInveste. A sua opinião é muito importante para nós.